reinado de Dom Afonso III termina um ciclo a que se pode chamar a monarquia românica e começa um novo ciclo, a monarquia gótica. É mais ou menos por essa altura que Lisboa começa a ser a capital do Reino de Portugal. O Rio Tejo é muito frequentado por mercadores. El Rei vive aqui neste castelo, um castelo que já vinha do tempo dos mouros, embora por vezes ande pelo país. Os altos tribunais têm a sua sede em Lisboa. Não é possível estabelecer uma data certa do momento em que Lisboa funciona como capital do reino, mas a data de 1255 deve andar muito perto da verdade. Ao rei Dom Afonso III sucede no trono o filho primogênito, que é o Dom Dinis. Devo dizer-lhes que não foi uma sucessão pacífica, porque Dom Dinis, quando nasceu, o pai estava casado já com a mãe de Dom Dinis, a rainha Dona Beatriz, mas ainda era viva a primeira esposa, a tal Condessa de Bolonha. Portanto, em bom rigor, o Dom Dinis não era filho legítimo, porque o casamento ainda não tinha sido legitimado. Foi por isso que os irmãos fizeram uma guerra, é a Guerra de Porto Alegre. A região de Porto Alegre e o castelo de Porto Alegre estão ligados a essa guerra. Eu estou a falar-lhes de reis, mas devo dizer que os nomes mais altos da história portuguesa nem sempre são os dos reis, nem sempre são os dos vencedores ou dos perdedores das guerras. Não. Nesta altura há dois nomes que deram uma repercussão universal e dos quais eu não posso deixar de falar. Primeiro é Santo António de Lisboa. Foi aqui que nasceu Santo António do ano de 1195. Estudou aqui, estudou em São Vicente de Fora, depois foi continuar os estudos em Santa Cruz de Coimbra, chegou a ser cônego do convento dos Agostinhos de Santa Cruz, mas em 1220, quando tinha 25 anos, ele assistiu a um episódio muito dramático. Passaram por Coimbra 5 frades franciscanos que iam a caminho de Marrocos para convencerem o norte da África de que o verdadeiro caminho para Deus não é o que passa pelo Corão, mas é o que segue pelo Evangelho. É claro que, naturalmente, estes pregadores foram mortos e os cadáveres regressaram por Portugal à Europa e voltaram a estar em Coimbra. Santo António viveu esse drama e resolveu ele próprio ir pregar para Marrocos. Sabe-se que passou lá um inverno sempre gravemente doente, e então resolve voltar a Portugal. Mas por razões que nunca foram explicadas, o navio não o trouxe para Lisboa. Houve uma tempestade e diz que o navio foi parar antes à Ilha Sicília. Nessa altura havia um nome célebre, São Francisco de Assis. Era um italiano que estava a empolgar todos os crentes da Itália. Santo António conhece pessoalmente São Francisco, é nomeado pregador e professor de teologia dos franciscanos e rapidamente ocupa dentro da ordem uma posição incomparável. Todo o norte da Itália lhe é entregue. A luta contra as heresias dos albigenses é ele quem a trava, com discursos que inflamam milhares e milhares de crentes. Bom, ele morre praticamente no púlpito, esgotado na Semana Santa de 1231. Passados 10 meses apenas, foi canonizado. E em Itália, ainda hoje, quando se diz o santo é o Santo António.
Em Itália, a Basílica de Pádua e toda a cidade de Pádua lhe está consagrada. É uma das figuras portuguesas que ainda hoje têm uma maior projeção em todo o mundo. Uma outra grande figura de português do século XIII é Pedro Spano. Pedro Spano nasceu também em Lisboa, não sabemos ao certo onde, mas Lisboa era pequena e, portanto, não seria aqui muito longe das muralhas da Catedral. Ele era filho de um médico de Lisboa e veio a ensinar medicina e lógica em várias universidades da Europa. Adquiriu com isso um prestígio tão grande que veio a ser eleito Papa no ano de 1277. É o Papa João XXI. Como lógico, deixou uma obra que durou séculos. Quando eu era estudante liceal, nós ainda aprendíamos os silogismos. Os professores obrigavam-nos a aprender uma cantilena para nós sabermos quais eram os modos válidos do silogismo. Eu ainda me lembro dela: Bárbara, celarende, dari, ferio, cesares, camestres, festino, barroco. As vogais de cada uma destas palavras indicavam os modos válidos. É claro que esta cantilena é apenas uma mnemónica. Mnemónica quer dizer um artifício para as pessoas se lembrarem. Mas quando um artifício inventado por um professor é aprendido pelos estudantes 700 anos depois de ele ter vivido, é porque era realmente um grande professor. Na época do rei Dom Dinis, continuou o grande crescimento económico que vinha do reinado anterior. Os dois reinados juntos, Dom Afonso III e Dom Dinis, prefazem 77 anos e pode realmente dizer-se que durante esse longo período Portugal nunca deixou de crescer. Eu estou a dizer-vos isto aqui num ambiente bem dionisino. É um claustro mandado fazer pelo rei Dom Dinis no mosteiro de Alcobaça e que dá perfeitamente na sua grandeza, na sua solidez, uma imagem dessa época. O comércio desenvolveu-se muito. Em 1293, o rei confirmou a Bolsa Marítima. A Bolsa Marítima era uma organização dos mercadores portugueses que faziam um depósito de uma parte dos seus lucros para cobrir os prejuízos das viagens. Há muitos outros sinais de progresso. A língua portuguesa, o nosso idioma, é declarado idioma oficial e é essa língua que se passa a usar nos documentos públicos, em vez do latim. Em 1288, o rei Dom Dinis conseguiu do Papa autorização para que funcionasse em Portugal o primeiro estudo geral. Como sabem, é a origem da nossa universidade. As fronteiras terrestres foram delimitadas pelo Tratado de Alcanices. A partir daí, o Portugal continental teve praticamente a mesma configuração e nós somos uma das nações do mundo com mais antigas fronteiras. Um outro ato importante desta época é a criação da Ordem de Cristo, porque o Papa tinha extinguido os templários e tentava confiscar os seus bens. O rei Dom Dinis tinha acabado a guerra com os mouros em terra, com a conquista do Algarve,
Mas essa guerra prosseguia no mar e quem estava especialmente incumbido da guerra contra os mouros eram os templários e agora os cavaleiros da Ordem de Cristo. E é por isso que os navios dos descobrimentos ainda trazem nas velas a cruz da Ordem de Cristo. É muito considerável a obra de fomento interno feita durante a época do rei Dom Dinis. Ele fundou vilas novas, instituiu feiras, mandou enxugar pântanos, construiu mosteiros e fortalezas. É impressionante a lista de obras que consta na crónica de Dom Dinis do Rui de Pina. Ele construiu Serpa, e Moura, e Olivença, e Campo Maior, Monforte, Arronches, Porto Alegre, Marvão, Castelo de Vide, e Borba, Vila Viçosa, Arraiolos, Alandroal, Monsaraz e a Jurumanha, e fez a Torre da Beja, e na Beira ainda fez Avô e o Sabugal e Castelo Rodrigo. Eu só não continuo a lista até ao fim, porque não posso preencher este tempo só com o reinado de Dom Dinis. Mas é, na verdade, uma obra muito notável. É claro que esse enorme número de obras da iniciativa real, e portanto pagas pelo erário real, significa um grande aumento de riqueza. É que tinha aumentado muito o número das feiras, só até ao fim do século XIII há 30 feiras novas em Portugal, aumenta a moeda circulante, a extensão dos campos arroteados quase duplica e com isso cresce a produção do azeite e do vinho, e depois vêm os mercadores ambulantes, compram nas feiras locais e vão vender no Mediterrâneo, vão vender no Norte da África, vão vender nas Flandres e, com tudo isso, as alfândegas têm grandes rendimentos. O rei de Portugal casou com uma filha do rei do Aragão, a princesa Isabel. Vem a ser a famosa Rainha Santa. Esse casamento fez-se primeiro por procuração em Barcelona e depois realizou-se com uma grande solenidade na vila portuguesa de Trancoso. Penso que esse casamento é um facto importante na história portuguesa. Importante tanto pela personalidade da Rainha Santa, que se vai revelar uma grande defensora da paz, tanto no plano interno, porque o país estava dividido em frações que se degladiavam de morte, como no plano internacional, em que ela procura que Portugal tenha uma posição de árbitro, de medianeiro entre as várias nações hispânicas. A rainha, em virtude dessa sua ação, foi rodeada, ainda em vida, por uma espécie de auréola de santidade. O povo atribuía-lhes milagres e ela veio realmente a ser beatificada, ainda no Renascimento, pelo Papa Leão X e depois canonizada, mas isso já no século XVII, pelo Papa Urbano XVIII. Este é o mosteiro de Santa Clara a Velha. A rainha, já nos últimos anos de vida, é por volta de 1330, ela morreu em 36, manda fazer um sepulcro lindíssimo e a ideia dela era ficar aqui, nesta igreja de Santa Clara, que ela própria mandou construir. Isso não foi possível porque, passados cerca de 15 anos sobre a construção, dá-se a primeira inundação do rio Mondego, as águas invadem a igreja, começaram a tentar fugir ao ritmo das águas, a fazer planos mais altos, um coro alto para pôr o túmulo, mas o túmulo nunca pôde ir
para o lugar onde a rainha sonhou que ele havia de ficar. Acabaram por colocá-lo também aqui em Coimbra e está no Coro Alto de Santa Clara Nova. O reinado de Dom Dinis termina tragicamente. O rei Dom Dinis, da esposa, tinha um único filho, o Dom Afonso, que era, portanto, o futuro rei de Portugal. Mas fora do casamento tinha vários filhos bastardos e tinha uma grande predileção por um deles, que era realmente um homem de grandes qualidades, que era o Dom Afonso Sanches. Uma predileção tão grande que chegou a pegar nesse filho bastardo e a nomeá-lo mordomo-mor do reino. O herdeiro do trono, infante Dom Afonso, que é o futuro rei Dom Afonso IV, chegou a acusar o pai de o querer substituir no trono pelo irmão, pelo Dom Afonso Sanches, e revoltou-se abertamente. Bom, isto é a explicação que se costuma dar. Os documentos que se conhecem revelam que, em parte, esta intriga é verdadeira e que este foi o motivo direto da revolta. Mas é claro que, por detrás da Guerra Civil, havia contradições muito mais profundas. A acusação que o infante revoltado fazia ao rei seu pai era a de que ele não governava com justiça. Essa expressão governar com justiça tem na época muitas vezes o sentido de manter o equilíbrio entre grandes e pequenos. Na realidade, é certo que a partir do início do século XIV, ano de 1300, o rei Dom Dinis deixa de convocar as cortes, dá realmente proeminência aos grandes nobres, faz grandes doações e alguma razão tinha realmente o infante e as forças que o apoiavam para se revoltar. A guerra, com pequenos intervalos, durou desde 1320 a 1324. O rei teve que expulsar do país Dom Afonso Sanches, teve que afastar os ministros mais odiados pelo povo. Penso que o sentido dessa tão mal conhecida guerra civil só pode ser o seguinte: o grande progresso económico tinha feito crescer a nação plebeia, mas tinha ao mesmo tempo arruinado a nação fidalga. Por isso, na véspera do último combate em Santarém, foram contar as lanças. Do lado do rei só havia 40 lanças. Do lado do povo havia 320 lanças. O povo tinha vencido mais uma vez. O século XIV foi um mau século para toda a Europa ocidental e Portugal não fez exceção. É realmente o século da fome, da peste e da guerra. Os progressos do século XIII tinham aumentado muito a população. As cruzadas tinham feito surgir grandes cidades, a riqueza circulava por toda a parte, mas a população aumentou muito e começam a surgir grandes fomes. E em 1348 alastra por toda a Europa Ocidental uma epidemia terrível, a peste negra. A peste negra matou, em certas regiões, cerca de 1/3 da população e teve efeitos sociais muito importantes, porque os trabalhadores que aceitavam trabalhar nos campos já não eram muitos, agora com a peste negra são ainda menos, e eles
deixam de querer servir pelos regimes antigos, que era o trabalho a bem fazer, quer dizer, trabalhava-se o ano inteiro em troca do bem que o amo lhes quisesse fazer. Isso significa trabalhar em troca da subsistência. Agora o trabalhador já exige que lhe deem dinheiro pelo seu dia de trabalho. Chama-se isso um ganha-dinheiro. Era uma palavra odiosa, o ganha-dinheiro. Corresponde, é claro, ao proletário de hoje. E eram pessoas que, se não lhes pagassem, não trabalhavam. Isto hoje pode parecer-nos estranho, porque é a regra absoluta, mas na Idade Média não era assim. No século XIII e daí para trás, as pessoas trabalhavam sem qualquer salário, apenas em troca do pão que comiam. Além da peste, a guerra. É um século ensanguentado por grandes revoltas dos camponeses contra os seus senhores, pelos saques dos castelos e das abadias, pela guerra dos flamengos contra os franceses, pela guerra dos turcos contra os cristãos e pela guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, uma guerra que começa em 1337 e que vai durar 100 anos. É claro que Portugal não escapa a essa enorme crise. O novo rei, Dom Afonso IV, começou a reinar em 1325. Os dois acontecimentos mais célebres do reinado são a morte de Dona Inês de Castro e são a Batalha do Salado. A Batalha do Salado é uma batalha travada no sul de Espanha, perto da cidade de Tarifa, contra os exércitos coligados do rei de Marrocos com o rei de Granada, que fizeram um último esforço para reconquistar para o Islão a Península Hispânica. Nessa batalha, os mouros foram completamente vencidos pelos reis também coligados de Castela e de Portugal. O rei de Castela é Afonso XI, o rei de Portugal é Afonso IV. E eu estou a falar-lhes nisto aqui perante o túmulo de um dos combatentes do Salado, Lopo Fernandes Pacheco, que foi um fiel conselheiro de Afonso IV e que o acompanhou na tal famosa batalha. A morte de Inês de Castro deu-se no ano de 1355. Esse é um dos episódios mais famosos de toda a história de Portugal. E é possível que essa celebridade se deva a dois factos. O primeiro é a atenção que Camões lhe consagrou nos Lusíadas. O segundo é aos grandes túmulos que o rei Dom Pedro mandou construir. Muitos se lembrarão ainda daquela estrofe célebre: estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano d'alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. A verdade é sempre diferente da lenda e, neste caso, a verdade é a seguinte: o infante herdeiro do trono, que era Dom Pedro, vivia já há anos maritalmente com uma dama da alta nobreza galega, Dona Inês de Castro, e já tinha 3 filhos dela. É até possível que já estivesse casado com ela. Entretanto, em Castela, rebenta uma grande revolta contra o rei, a quem eles chamaram Pedro Cruel, e para o substituir, vêm convidar o nosso infante Dom Pedro, o herdeiro da coroa portuguesa.
É claro que isso levaria o infante a meter-se numa guerra que não tinha nada a ver connosco. Mas naturalmente que a companheira do infante, a dona Inês de Castro, via nesse convite uma grande honra. Por esse caminho ela chegava a ser rainha de Castela e, portanto, certamente ela aconselhava o companheiro a aceitar o convite. Isto que eu estou a dizer não é uma pura hipótese, é isto que se retira dos documentos que nós conhecemos. O rei Dom Afonso IV não concordava com uma intervenção portuguesa numa guerra com a qual nós nada tínhamos que ver. E ele não queria que o infante se metesse na guerra dos espanhóis. É por isso que ele manda executar Inês de Castro, a conselheira do infante. Como calculam, o infante Dom Pedro não se resignou a perder assim a mulher da sua vida, a mãe dos seus filhos. Revoltou-se, o país entrou numa onda de violência, até que Dom Pedro sucede no trono ao pai, declara solenemente que Inês era a sua esposa, que os filhos do casamento eram filhos legítimos e mandou lavrar os mais belos túmulos que até hoje se fizeram em Portugal. No interior do mosteiro de Alcobaça está Inês em frente de Pedro. Os anjos sustêm-lhes as cabeças e parece que eles aguardam a hora em que vão soar as trombetas do juízo final. Quando isso acontecer, os mortos vão ressurgir dos seus túmulos. Eles vão abrir os olhos. Inês vê em frente de si Pedro. E Pedro, a primeira palavra que vai dizer é Inês. Num dos túmulos há uma legenda que diz: até ao fim do mundo. Eu acho que esta é uma das mais bonitas lendas de amor de toda a história da Europa. E eu não entendo bem como é possível que hoje todo o mundo se comova diante dos túmulos de Romeu e Julieta, que nunca existiram, senão na imaginação de um genial poeta inglês, e permaneça tão impassível perante estes túmulos verdadeiros de uma das mais dilacerantes histórias de amor que jamais no mundo se contou.